Olá, amigos do Rebobina nos 80 e 90 Curitiba. O nosso convidado da tag dos anos 80 e 90 de hoje é o jornalista e radialista Rodrigo Leite. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Rebobina. Olá, tudo bem, galera? Isso aí, vamos aí. Prazer em tê-lo aqui no Rebobina conosco. Prazer é tudo meu. Vamos lá. Rodrigo, conta pra gente. No tempo atual, a gente percebe que a comunicação, as notícias, o modo que elas chegam para nós ocorre de uma forma quase imediata e digital. Você, como profissional da área do jornalismo, de vários ramos, o que você percebeu que mudou em relação aos anos 80 e 90 para o tempo de agora? Eu peguei o final dos anos 90, né, como jornalista. Eu formei em 96, comecinho de 97. Então eu peguei uma época em que estava começando a internet ainda e, né, ainda dava os primeiros passos, assim, não era uma coisa muito popular, assim, tinha aquela internet de escada que era horrível. Assim. Mas assim, o que mudou é principalmente a rapidez, não só da transmissão da notícia para quem trabalha, por exemplo, em rádio, TV, né, como eu sempre trabalhei, mas principalmente a facilidade de apuração, né? Então a gente tem hoje em dia, se você mostrar como que a gente apurava na época para essa galerinha de hoje que está acostumada com o Google aí, é tudo rapidinho. Naquela época era bem diferente, né? Então a gente usava muito mais o telefone mesmo, a gente usava... se tinha um computador mal ligado ali à internet, era uma coisa muito difícil, mas a gente era mais por telefone, era indo até o local. Era um jornalismo um pouco mais romântico que a gente tinha, né? Ou seja, a gente estava sempre na rua, entrevistando as pessoas, né? Conversando com as pessoas, indo até a fonte, nada de... ou às vezes por telefone pelo menos. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, é tudo mais pelo WhatsApp, as pessoas já respondem muita coisa. Tudo né? mais rápido, mais dinâmico, né? Mais dinâmico, né? Tipo, a velocidade aumentou bastante. Tanto a facilidade para o jornalista de apurar as notícias e tal, mas a própria veiculação também hoje é muito mais, né, muito mais instantânea, assim. Mesmo no rádio, naquela época, a gente tinha uma certa dificuldade. Então a gente tinha que... O rádio sempre foi bem mais rápido que os outros veículos, né? Isso que eu sou apaixonado pelo rádio, posso dizer. Mas assim, a gente tinha sempre, pelo menos pelo telefone, a gente fazia transmissão de qualquer lugar. Mas nem todo lugar tinha telefone, por exemplo. Nem todo lugar pegava um rádio, um HT que você usava. Tinha Até também, porque até o telefone de ficha na época também. Às vezes a gente tinha que ir buscar um orelhão, um telefone público, assim, para fazer um boletim ao vivo na rádio e tal. Isso falando em rádio, né? Em TV, muito mais complicado ainda, né? Em TV a gente tinha que levar um caminhão de transmissão para fazer uma transmissão ao vivo, por exemplo. Os aparelhos eram muito maiores, né? As câmeras eram muito pesadas, tinha todo um problema, o sinal era muito ruim. Hoje em dia, com o celular, você faz uma transmissão ao vivo numa emissora de televisão, né? Qualquer pessoa pode entrar ao vivo com um aparelho celular na mão. Então hoje é muito diferente isso, né? Então, para quem pegou o começo ali, dos anos 90, eu peguei ali eu já comecei a trabalhar em 93, 94, né? Que eu comecei e já começando a trabalhar em rádio e tal. Então a gente pegou justamente essa época em que o papel do jornalista era muito mais importante do que hoje, justamente porque a gente tinha que realmente fazer uma apuração muito mais pessoal das coisas, né? Tinha que ligar para saber, tinha que ir às vezes até o lugar, quando a gente não conseguia ligar, falar com alguém, não, vai para lá e vai lá apurar. A gente tinha que ir, né, até o lugar. Hoje em dia tudo pelo WhatsApp, tudo por mensagem, né? Quer dizer, hoje está muito mais rápida tanto a apuração quanto a veiculação. Bacana. E também a década de 80 foi um período marcante de muitas mudanças em Curitiba, como a implementação do sistema integrado dos ônibus e do expresso. O que você lembra dessa época e o que isso impactou em Curitiba? Em relação ao transporte, eu peguei também um pouco dessa época aí, né, na minha adolescência, digamos assim, começo ali de jornalismo mesmo, na faculdade e tal. Na verdade, assim, a cidade mudou muito em alguns locais em que você, por exemplo, hoje, eu inclusive moro hoje numa região que na década de 80 era um mato completo, né? Que é a região ali do Seminário, Campina do Siqueira e tudo mais, né? Então a cidade ia mais ou menos até o terminal do Campina do Siqueira, dali para cima já era uma coisa mais deserta, digamos assim, tinha já vários terrenos baldios ainda na época, estrada de chão e tudo mais ali. E hoje em dia a cidade está longe. Com uma passagem você vai para qualquer bairro. E quanto ao transporte, tem essa facilidade, né? Hoje em dia você
Mudou muito, né? Quem mais ou menos tem uma faixa etária dos 40, como eu aí, lembra bem das fichinhas que a gente tinha para usar no transporte, né, e tal. Era o Vale Transporte. Uma moeda alternativa em Era uma moeda e as pessoas trocavam as moedas. Isso é muito interessante. As pessoas usavam a moeda ou o Vale Transporte como se fosse um dinheirinho mesmo. Então chegava ali, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho 5 VTs, como a gente chamava. E aquilo dava para você fazer um lanche com os Vale Transportes. Então era bem diferente. O transporte mudou muito a cidade. A cidade se desenvolveu muito por conta do transporte coletivo. Então o transporte foi uma ferramenta muito importante em Curitiba para ajudar na transformação da cidade. Certo. E você tem uma história com rádio em grandes emissoras, como a T, a CBN, a Band News. Você lembra de outras emissoras que surgiram na época, emissoras de rádio, e que já não estão mais em atividade nos tempos de hoje? Lembro. Inclusive a minha primeira emissora de rádio foi a Rádio Clube Paranaense, uma das grandes rádios do Brasil. Foi a primeira rádio do Paraná, para você ter uma ideia. Foi a terceira emissora do Brasil, ela tinha um alcance muito legal na época. A gente era em ondas curtas, a gente mandava o sinal para outros países, inclusive era muito legal. Também era uma época mais romântica do rádio também, né? E a Rádio Clube desapareceu por conta de inúmeras administrações incompetentes, né, que acabaram com a rádio. E é uma tristeza. A Rádio Iguaçu também, a Rádio Independência, né? Então eu peguei justamente essa competição que existia na época da Rádio Clube com a Rádio Independência. As duas eram as maiores emissoras de rádio. Não existia CBN, Band News, não existia nada. E as duas eram grandes emissoras, né? E era a época dos grandes comunicadores de rádio, né, que a gente tinha, que as pessoas ouviam muito e tal. Então, pelo menos já são duas que não existem mais. Tempos atrás até a Rádio Clube tentou voltar, mas hoje já não existe mais. É só o prefixo, claro, que foi incorporado por outra emissora, né? Outra emissora comprou lá o prefixo, mas essas rádios não existem mais. Enfim, é uma pena, mas faz parte do processo também de evolução. A gente lamenta por um lado de ser um pouco saudosista, mas por outro lado a gente sabe que faz parte da evolução. As coisas mudam, as rádios mudam, as emissoras de TV mesmo, umas compram as outras ao longo do tempo, isso já foi verificado, então faz parte. E você lembra de outros jornais dos anos 80, 90, como o Diário Popular? Sim, tinha o Estado do Paraná, né, que era um jornal forte aqui, que era do Paulo Pimentel, que já não existe mais. Foi incorporado por outra emissora? Foi incorporado. O Indústria e Comércio era um jornal de grande circulação, já não existe mais, só tem na forma online. Tem outros jornais brasileiros também, né, que tem hoje em dia só a página, só o formato virtual, pelo site, pelo portal, e já não existe mais a venda em banquinha de jornal e tudo mais, né? Também até é uma característica. Também estão diminuindo, né, a tiragem. Por conta da evolução, né? Estamos transmitindo aqui pelo celular. Hoje em dia todo mundo só lê as coisas, só vai atrás de notícia pelo celular e tal. Então também faz parte de uma evolução, enfim, e os veículos têm que se adaptar a isso, né? O veículo precisa estar atento a isso. A própria Gazeta do Povo aqui no Paraná não tem mais a Gazeta, vende só no formato. Só no domingo. Exatamente, formato de revista e olhe lá, porque logo vai acabar também, porque não tem. Hoje em dia todo mundo está pelo celular, então faz parte de uma mudança do mundo mesmo, e as grandes emissoras têm que estar atentas a isso aí. E o que você gostava de bandas e músicas dos anos 80, 90? Eu sou roqueiro desde que eu nasci, né? Eu tive até banda de rock, era baixista numa banda na época quando eu tinha meus 18, 19 anos, faz tempo, época boa. Mas eu sempre gostei de rock, sempre fui ligado ao rock, na cena curitibana, sempre acompanhei grandes amigos meus que entraram no rock, tanto a Blindagem, que é a banda que foi mais famosa aqui em Curitiba, Terminal Guadalupe, tantas outras bandas de grandes amigos meus e de grandes pessoas influentes. Inclusive o Terminal Guadalupe era uma banda de um jornalista também, né? Sim, o Dari era vocalista lá do Terminal Guadalupe. Mas além deles, de bandas nacionais assim, eu gostava muito. Foi a melhor época, eu acho que do rock nacional, né? Falo do rock porque eu não conheço muito outros estilos, sempre fui mais ligado ao rock, um pouco de MPB, eu sempre gosto também, mas o rock sempre fez parte da minha vida. Mas era uma época muito legal em que as coisas boas do rock nacional foram feitas, né? Era a época boa do Titãs, era a época boa do Barão Vermelho,
Cazuza, era a época boa do Renato Russo, Legião Urbana, era uma época boa, quer dizer, você tinha uma variedade enorme de bandas que todo mundo ouvia, era uma coisa que arrepiava, assim, uma coisa gostosa, né? Realmente era o forte do rock nacional. Depois a gente vai vendo aí que o rock meio que foi morrendo, né, ao longo do tempo, o rock nacional, infelizmente. E as poucas bandas que sobrevivem hoje de rock verdadeiro são bandas que ainda têm raízes naquela época dos anos 80 e 90, Capital Inicial, por exemplo, e tal. Enfim, mas eram as coisas que eu curtia, além de outras bandas internacionais, né, de AC/DC, Led Zeppelin, Pink Floyd, que são as grandes bandas que eu curti. Né? Exatamente. E para finalizar o nosso papo, o que você gostaria de rebobinar dessa época dos anos 80 e 90, se você pudesse? Acabei de dizer, acho que é a música mesmo. Acho que a música, o rock que fazia a gente se apaixonar, o rock que tinha boas letras, né? Que grandes letristas, grandes cantores, grandes vozes, grandes bandas. Era uma época muito legal, né? Então acho que se eu pudesse escolher uma coisa boa dos anos 80 e 90 para voltar, eu acho que seria sem dúvida a música, né? E principalmente o rock. Bacana. Rodrigo, muito obrigada pela tua participação aqui no Rebobina. Valeu. Seja bem-vindo sempre. Então é isso, pessoal. Vocês estão pela primeira vez aqui no Rebobina, acompanhem nosso trabalho. Toda quinta-feira, 9 horas da noite, tem vídeo novo com a Luana Jolie ou comigo. E também, sexta-feira, você acompanha as dicas da Agenda Cultural. Beijão a todos e até a próxima. Beijo, tchau. Valeu.